Quantos tiveram uma semana difícil? Alguma aqui teve uma semana difícil? Irmãs, eu não sei, eu tô achando que eu tô ficando velha, tô desconfiada disso. Porque não é possível, cada hora é uma coisa. Essa semana eu puxei o meu nervo ciático, queridos, que foram várias noites sem dormir. E quando eu não durmo, eu esqueço um pouco. Então, se você... Eu fiquei assim, na hora que eu estava falando dos visitantes, eu falei, não deixa esquecer os nomes. Porque quando eu estou cansada, eu esqueço. Mas eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai me usar nessa noite para abençoar a sua vida com a palavra que Ele colocou no meu coração e que já falou comigo muito. Eu não sei quantas aqui gostam de se manter atualizadas, leem jornais, escutam as notícias na TV. E a gente deve se atualizar, mas ao mesmo tempo, quanto mais nós escutamos as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, não tem como a gente não ficar alarmadas, às vezes apreensivas, às vezes assustadas e às vezes desorientadas. Mas nessa noite, Deus trouxe uma palavra para nós, uma palavra de alerta, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. E eu estive buscando, se é o Dia Internacional da Mulher, eu queria tanto poder dar a elas alguma dica, alguma ideia, algum pensamento, acima de tudo, uma palavra tua, que possa trazer algo especial para a vida delas, que elas vão lembrar e falar, não, eu tenho essa palavra, eu tenho essa esperança, eu tenho essa confiança. E Deus me levou a 2 capítulos que estão em Lucas. É o capítulo 17 e o 18. E eu queria muito falar de uma mulher, né? Eu fiquei pensando em várias mulheres da Bíblia. E a história que Deus me deu é de uma mulher que pouco se fala dela, né? A história que é contada dela são poucos detalhes. Mas os detalhes que eu encontrei nessa história dessa mulher foram suficientes para eu concluir que ela é uma guerreira. E nós temos aqui guerreiras, não temos? Em nome de Jesus. São mulheres que, a despeito do que estão vivendo, querem avançar, querem prosseguir, querem deixar um legado, querem se aprofundar mais no seu conhecimento de Deus, na sua vida, melhorar como pessoa, como ser humano, como mulher. Mas antes de eu entrar na história dela, nós vamos ler o último capítulo do que Jesus fala antes de contar essa parábola. Como vocês sabem, o pastor já falou, eu já falei, quem nunca ouviu ainda, parábolas era uma forma que Jesus usou muito para dar alguma lição para as pessoas. Ele usava situações do dia a dia, histórias, né, criadas pela mente linda que ele tem. E essas histórias tinham um final que seria algo para ser aplicado pelos ouvintes. Seria uma lição para que nós guardássemos para a nossa vida prática. E Jesus, antes de passar a história dessa mulher que eu vou contar, que é uma viúva, Jesus está falando aos seus discípulos de muitas situações. Ele começa a falar que nós estamos numa sociedade, numa cultura onde existe muito pecado, onde por causa do pecado o mundo foi se poluindo, se degradando e às vezes por causa de tanta poluição desse pecado, nós mal conseguimos respirar, sim ou não? Nunca foi da vontade de Deus trazer pestilência, trazer epidemias. Isso é consequência da desordem que se instalou no mundo por causa do pecado. E se for verdade que alguns vírus são criados dentro de laboratório, por que alguém faria isso, queridos? Por causa do pecado. Por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males.
Mas mesmo que não sejam vírus criados em laboratório, seja por causa do mundo decaído que nós estamos, saiba, essa nunca foi a vontade de Deus. E por se multiplicar iniquidade, queridos, mais desgraças estão acontecendo. E apesar de muitos sinais estarem sendo vistos por nós, como fogo na Austrália, terremotos em vários países, epidemias se alastrando no globo terrestre, muita violência, a violência está cada vez maior. Agora é comum homem matar mulher. Né? Antigamente o homem matava homem, agora o homem mata mulher. Agora é comum pessoas maltratarem crianças. A quantidade de bebês que estão sendo estuprados é assustador. Antes a mãe, mesmo escrava, eram estupradas pelos senhores de engenho. Elas cuidavam dos seus nenéns, que muitas vezes nasciam mais branquinhos. Hoje em dia as mulheres, elas matam suas próprias crias, simplesmente porque não querem mudar o corpo, porque é o sexo feminino, elas queriam masculino. Às vezes tem casamentos estruturados, mas não querem um filho, porque eu queria tanto que fosse uma menina, vou lá interromper a gravidez. Eu não posso deixar minha carreira, eu vou interromper a gravidez. Né? Mas é mais tranquilo falar interromper a gravidez. E eu quero dizer, o que eu estou falando não é para trazer condenação, queridos, porque se você praticou um aborto, há perdão para você. Deus quer te livrar dessa dor, dessa culpa. Mas o que eu quero mostrar, queridos, é que a iniquidade está se multiplicando de uma forma veloz, de uma forma horrível. E por consequência disso, o mundo está em desordem. Mas Jesus, no capítulo 17, ele vai dizer para os seus discípulos que o fim dos tempos, antes da vinda dele, o mundo estaria como no tempo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que a homossexualidade, a violência, a imoralidade, a orgia tomou conta daquele lugar. Ao ponto de homens quererem ter relações sexuais com os anjos que vieram visitar Ló. E Deus decide destruir com aquela cidade. Nós estivemos em Israel há pouco tempo. Não deu tempo de ir nas ruínas de Sodoma e Gomorra. Mas até hoje há um cheiro ruim de enxofre ao redor. Essa cidade foi destruída. E Jesus fala, olha, vai chegar antes de eu voltar, antes de eu buscar a minha igreja, vai estar como Sodoma e Gomorra. Mas também vai estar como Noé. No tempo de Noé, ninguém se preocupava, queridos. Existem muitas pessoas que estão confiantes no seu dinheiro, que o seu dinheiro vai livrar elas dos vírus, vai livrar ela dos terremotos, vai livrar ela dos problemas. Porque o dinheiro compra tudo. Então essas pessoas estão tranquilas, sem se preocuparem com a vida eterna. E Jesus novamente fala, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, duas mulheres vão estar trabalhando e uma vai ser tomada. Quando eu voltar e arrebatar a minha igreja, um vai estar no campo, mas o outro vai ser arrebatado, vai ser tomado. Assim vai ser, queridos, quer você creia ou você não creia. Jesus vai buscar alguns, e esses alguns são aqueles que estão tendo um relacionamento com ele. E aí os seus discípulos perguntam para ele o que eu vou ler para vocês, no capítulo 17, no verso 37. Você pode achar, capítulo 17, verso 37. E aí nós vamos ler a seguir uma parte do capítulo 18, que é a história da mulher que eu quero falar nessa noite. Acharam? Amém.
O verso 37 diz assim: então lhe perguntaram, onde será isso? Isso que Jesus está falando, que as pessoas vão estar juntas, mas algumas vão ser levadas, e no tempo em que a iniquidade se multiplicar, ser como no tempo de Noé, que casavam, bebiam, se davam em casamento e não se preocupavam até que choveu e ninguém acreditou em Noé e morreram. Então Jesus diz assim, então lhe perguntaram. Acabou, o negócio não está funcionando em tradução. Tu quer que eu ajude aqui ou lá atrás? Whatever you want. What I'm doing here? Sorry, technical difficulties. Nós somos um. Olha o que diz o verso 37. Look what verse 37 says. Let's Então, follow on the screen in English. então lhes perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E aí ele prossegue. And then he proceeds. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, eu já comecei a ministrar essa I have palavra. begun to minister this word. E eu dependo de Ti And I totalmente, depend Senhor, on you, Lord, para que os corações sejam atingidos that the hearts would be reached com aquilo que Tu queres ministrar nessa with noite. what you want to minister tonight. Usa a minha vida, Use my life. prepara os corações, Prepare hearts. que essa palavra vá de encontro, Senhor, Is going to the a target alma e o espírito, of Senhor, their soul, and renovando a mente, spirit, renewing their minds, fazendo a vontade de tomar decisões helping them to make decisions e a vida ser transformada para a Tua glória. and have their lives transformed for your Em glory. nome de In Jesus. Jesus' Amém. name, amen. Jesus responde assim, olha, So Jesus answers this way. onde tiver o corpo, Look, where the bodies are, ali estarão os abutres. there the vultures are going to gather. O que eu vim falando, Jesus, o que ele veio falando sobre What he a was degradação, talking ao que está acontecendo na In sociedade. relation to what's happening in society. E vai acontecer And what's going que to happen onde tiver o corpo, is where there's ali going to be estarão os bodies, abutres. there will be vultures. Quando gathered. a sociedade When chegar society comes num ambiente, to an environment numa in an atmosfera de atmosphere morte, of death, de ameaça de of morte, threat of death, de morte, of true death or actual death, quando os abutres when the começarem vultures start a to estar em volta, be around, esperando o último waiting fôlego, for the last breath, atraídos pelo mau cheiro, following the bad atraídos smell, pelo o mau cheiro de morte. Following the smell of stench of death. Esse será quando Jesus voltará. That's when Jesus will come back. Quantos conseguem, quantos How many conseguem of ver you que nós já can estamos know that we are in the last nesse tipo de atmosfera? atmosphere? Quantos conseguem How many can perceber see que há uma poluição, That we um have cheiro de pollution, morte? a stench of death.
Aí você fala, pastor, isso não é uma boa palavra para o Dia Pastor, Internacional that's das not a great word Mulheres. for the Eu vim aqui para aprender International como me Women's Day. maquiar. Eu vim aqui para aprender como cuidar bem do meu maridão. Eu vim aqui para saber como ser melhor. Voltou a funcionar. Vamos aplaudir para o Senhor para ver o nosso pastor? Nosso pastor é muito bom. Tem 1001 utilidades. Ele é um lindo. Eu louvo a Deus todo dia pela vida do meu marido. Todo dia, várias vezes por dia. Tá pensando o quê? Isso aqui foi escolhido a dedo pelo Senhor. Voltando, queridos. Quando essa atmosfera poluída, quando o corpo já estiver sem vida, os abutres em volta, essa será quando eu voltarei. E é assim que a nossa sociedade está. É assim que é a cultura de hoje. E como eu poderia vir aqui falar de outra coisa para você, mulher, a não ser te dar a maior arma, a maior forma de você viver uma vida melhor. Quando você não conseguir mais respirar, quando você se sente oprimida, eu não sei quantas já passaram isso, ou quantas estão passando isso, quando você sente um aperto no peito, quando você olha as situações de morte, de dificuldade, você olha e não vê uma luz no fim do túnel, você não vê nada de verdadeiramente consistente mudar. Na maioria das vezes, a coisa que mais você vê mudar são algumas rugas que aparecem. A mudança que você está vendo na sua vida é que as celulites aumentaram, que você ganhou alguns quilos. Mas a mudança que você realmente quer ver na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, você não está vendo. E quanto mais você lê as notícias, além dos seus problemas pessoais, você tende a se assustar. Como vai ser? Como seria se o ambiente que eu estivesse, alguém pegasse esse vírus do coronavírus e eu tivesse que ficar em quarentena? Mesmo que eu não tivesse pego o vírus, eu teria que ficar em quarentena. Eu teria que ficar sem trabalhar alguns dias. Como o pão viria para minha casa se eu sou o cabeça da casa? Aqui temos mulheres que não têm os homens para ajudá-las. Como seria se desse uma louca no Trump e ele mandasse todo mundo que é indocumentados ir embora? Como seria? E aí você começa a pensar nos seus problemas pessoais e começar a trazer mais peso para a sua vida. E quando você vê, queridos, olhando ao redor da sua solidão, olhando ao redor dos problemas da sua família, dos seus filhos, do seu marido, você começa a não ter mais condição de respirar, porque o ar está pesado. E aí Jesus, ele vai trazer a parábola, a história dessa mulher, e ele vai trazer a lição antes do final. É uma parábola diferente, ele já diz a lição no começo. E ele vai falar assim, no capítulo 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu estou aqui para te dizer que como uma mulher, nesse último tempo da história da igreja na terra, nesses últimos dias que nós estamos vivendo até o fim do mundo, até o fim dos tempos, a arma que eu tenho para te dar é orar sem nunca esmorecer. É orar sem cessar. É orar e nunca esmorecer. Pastora, mas como é que é isso, pastora? Como é que eu vou orar, pastora? Pastor, você não tem ideia. Eu saio de casa às 6 da manhã. Aí eu pego o trem. Aí eu estou rodeado de pessoas. Como é que eu vou ficar assim? Deus abençoe. Ou então eu vou ficar assim.
Pastora, depois eu chego nas casas, eu limpo na velocidade da luz para dar tempo. Como é que eu vou entrar nisso que você está falando aí, que eu tenho que orar sempre, pastora? Eu quero dizer para você isso, queridos. Orar é mais do que falar, é muito mais do que botar o seu joelho no chão, é muito mais do que você cruzar suas mãos, é muito mais do que você repetir orações. Orar é você operar numa atmosfera em que você está tão ligada com Deus, no seu espírito, que Ele opera mesmo que você não pede. A sua intimidade com Deus é tão grande que não precisa esforço. Ele chegou num ambiente, o pau está comendo, o negócio tá ruim, está fedendo, mas você chega assim, inocente, o que está acontecendo, e as coisas já mudam. Isso é orar. Orar é você estar tão ligada com Deus que você opera o que Deus quer operar. Você facilita com a sua presença, porque a sua presença traz a presença dEle. É isso que Deus quer de nós, mulheres, nesses últimos dias. É isso que Deus trouxe você aqui. Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Porque sabe, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando o ar está pesado, quando você não consegue respirar, quando a depressão quer estar te cercando, quando a solidão invadiu você, a atmosfera muda porque você tem intimidade com Ele. E aí você respira ar puro. Está todo mundo sentindo fedor, está todo mundo tendo dificuldade de respirar, mas você não. Você tem ar fresco, refrigério. Refrigera a minha alma, porque você é ovelha. É esse espírito que Deus quer trazer para nós mulheres, que vão impactar a vida dos nossos maridos, que vão impactar nossas escolas, que vão impactar nossos trabalhos. Nós vamos mostrar que nós temos uma paz que excede todo entendimento. É isso que Deus está chamando você, mulher de Deus, nesse dia. E essa mulher, ela está aqui dizendo, queridos, que a história está aqui nos dizendo que nós devemos orar sem cessar e não esmorecer. Se você começa a ter essa prática de ter um relacionamento com Deus, de falar com Ele, o que vai acontecer é que você não vai esmorecer. Você não vai pensar em desistir, acabar com a sua vida, tomar decisões que não é só por causa do nervoso, por causa da raiva, por causa do cansaço. Você aprende que você tem ligação com Ele. E o que Ele quer fazer, Ele vai te dizer e vai te dirigir. Ele não só vai te dizer, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Eu não preciso tomar rédea na minha vida e tomar a decisão. Eu vou fazer porque o negócio está ruim, está difícil, se eu não fizer, ninguém faz. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que se ninguém fizer, eu vou fazer. E eu vou usar quem tiver que usar para te abençoar. Então essa viúva, ela tinha uma questão. Na Bíblia, quando Jesus usa as viúvas e órfãos, ele está pegando exemplos para a pessoa entender que é a classe mais baixa da sociedade, mais fraca. Porque naquele tempo, ser mulher já era muito difícil. Hoje também ainda não está tão simples assim, mas melhorou muito. Mas em alguns países, queridos, ainda é muito difícil ser mulher. Eu assisti um filme no avião que eu fiquei horrorizada. Na Índia, nos anos 30, a criança, ela casava com um homem sem saber que tinha casado. Os pais casavam ela com um homem mais velho, quando era criancinha. E esperavam elas terem uma certa idade, ainda criança, mas uma idade mais avançada, para não morrer no ato sexual. Só que se esse homem morresse,
mesmo que ainda não tivesse tido ato sexual, mas o casamento no ato já tinha acontecido, não no sexual, mas na certidão, se ele morresse, essa criança era levada para um lugar, isso é uma história verídica, e ali ela era criada, incutindo na cabeça dela que ela também morreu, porque o marido dela morreu. E a história de uma jovenzinha, ela devia ter 9 ou 8 anos. Ela casou, mas ainda não tinha consumado o sexo, mas ele morreu e ela foi para esse lugar. E ali ela encontrou com outras viúvas, todas que morreram, porque o marido morreu. Só que enquanto elas eram muito pequenas, a dona daquele lugar, né, ela levava as crianças para servirem de prazer para homens ricos. Então, se você acha difícil ser mulher, você imagina na Índia, nos anos 30, se você ficasse viúva. Você não tinha vida a não ser através de um homem. Mas no tempo da Bíblia também não era fácil, queridos. Essa viúva, ela perdeu o marido e por causa disso ela passou a ter algumas dificuldades e ela teve que pedir a ajuda da lei através de um juiz que julgasse a sua causa e pudesse livrá-la do oponente dela, do opressor, daquele que estava contra algo que ela tinha certeza que era justo para ela. Eu não acredito que essa mulher, numa sociedade machista, iria enfrentar um juiz sem que ela tivesse certeza que a lei estivesse do lado dela. Sim ou não? Ela não ia enfrentar um juiz sozinha, sabendo que a mulher às vezes nem era levada a sério, não servia como uma pessoa para testemunhar algo que ela tivesse visto no crime, porque ninguém acreditava nas mulheres. Mas ela não tinha ninguém para representá-la, ela não tinha ninguém de influência para ir no lugar dela, lutar pela causa dela. Ela era só, ela era viúva, ela era mulher. E eu tenho certeza que aqui existem pessoas, mulheres, que muitas vezes se acham dessa forma. Eu sou sozinha. Na verdade, eu sou sozinha. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém. Se não for eu, não tem ninguém. Se eu adoecer, não tem ninguém. Se eu precisar de ajuda, não tem ninguém. Eu sou só. Eu não tenho ninguém de influência para me proteger. Eu não tenho ninguém para me ajudar. E o que eu tenho é os abutres esperando eu desistir. E muitas vezes mulheres assim se sentem só e cansadas e tristes. E essa viúva, apesar dela estar sendo injustiçada, apesar dela ser sozinha, apesar dela não ter ninguém para representá-la, ela se enche de coragem e ela fala: eu mesma. Não tenho advogado, não tenho dinheiro para advogado, eu não tenho dinheiro, eu sou viúva, eu sou pobre. Porque as viúvas ficavam pobres quando se os maridos não deixassem nada. Mas ela tinha algo. Eu sei que a lei está do meu lado. Eu sei que o que eu estou vivendo é injusto porque eu conheço a lei. E eu vou apelar para a lei. Então ela foi ao juiz. Ela não foi para o juiz falando assim: quando eu chegar lá vou dizer que eu sou viúva e pobre. Vou dizer que eu sou muito doente. Vou dizer que eu sou muito coitadinha. Ele vai ficar com pena de mim, aí ele vai fazer algo a meu favor. Ela não foi assim. Quantas mulheres acham que vão ter o favor de Deus, porque Deus vai ver como eu choro no altar. Deus vai ver como está ruim a minha situação. Não é possível que Deus não vai olhar para mim e me ajudar. Não
problemas que vão mexer e comover o Senhor. Não são a sua autocomiseração, eu sou uma coitadinha que vai fazer Deus se levantar. Nós vamos ver isso adiante. Essa viúva vai até aquele juiz que já é sabido que ele era um ateu, ele não temia Deus, ele não se importava com os princípios da moral e dos bons costumes. A gente leu isso. Ele não temia os homens também. Ele se achava, eu sou a lei. Mas aquela mulher corajosamente foi. E quando ela começou a ir, aquele juiz nem dava a mínima. Quem é você? Você é uma viúva. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou dar atenção a esse aqui, que esse aqui solta um dinheirinho aí, né? Esse juiz acho que é brasileiro. Acho que esse juiz é lá do Supremo. Não, eu vou julgar outras causas que vai me trazer algum lucro. Agora, viúva, o que ela vai me dar de propina? O que ela vai me dar? Nada. E ela voltava. E quando ele voltava na cidade, porque naquele tempo os juízes, eles iam de cidade em cidade. Essa mulher estava lá, era a primeira da fila. Julga minha causa contra o meu adversário. Eu sei que o que eu estou vivendo é injusto. Eu sei que o que eu estou vivendo não é certo. E aquele juiz, por um tempo, a ignorou. Talvez você seria daquelas mulheres que desiste fácil. Ah, não, sabe como é que é, pastor? Eu não vou ter dinheiro para comprar esse juiz, eu sou pobre, eu sou mulher, ele não vai me dar atenção. Então, sabe uma coisa? Eu vou deixar como está. Eu vou morrer no prejuízo. Eu vou deixar essa situação desse jeito mesmo. Eu não vou tomar nenhuma atitude porque eu sou fraca. Eu não tenho ninguém por mim, eu sou sozinha. Eu não vou me arriscar a fazer mais nada. Eu não vou, pastora. Essa mulher não. Talvez você desistiria, mas essa mulher não. Eu conheço a lei. A lei está do meu lado. E ela voltava àquele juiz e dizia: julga a minha causa. Até que esse juiz começa a ponderar e ele fala assim, eu não me importo com ninguém, não me importo com Deus, não me importo com os homens, mas essa mulher vem aqui toda hora, me molestando. E ele diz, para não suceder que por fim venha a molestar-me, eu vou fazer o que ela está me pedindo, eu vou aplicar a lei, porque na verdade ela tem direito, eu vou aplicar a lei, porque eu não quero que lá no final de tudo ela venha molestar-me. Ele não, eu li na versão em inglês, vê se lá que você está dizendo diferente. E eu pedi para o pastor me achar, e ele achou comigo o grego. Aqui é tire out. Tem uma outra versão, sabe? Tu acha? A sua versão tá aqui. Eu quero a versão que fala, tipo, dar um soco no olho. Que esse é o original do grego. Deixar o olho dele roxo. Para uma sociedade, queridos, daquela época, ele usou no grego esse termo. Eu vou atendê-la para que ela, no final, ela não venha me dar um soco no olho. O homem apanhar de mulher, querido, já é uma vergonha nos dias de hoje. Imagine naquela época. Mas essa expressão, deixar meu olho roxo, era uma forma de dizer que no fim ela não venha a me prejudicar. Como essa mulher prejudicaria esse juiz? Sujando a reputação dele. Por isso essa expressão. Tem uma versão que fala até acabar comigo.
Essa versão é legal. Até ela acabar comigo. Como é que essa seria a versão para o português mais certa? Ela acabaria comigo. Ela acabaria comigo como? Ela sai daqui e fala, olha, eu sou viúva, aquele juiz é corrupto. Eu já fui lá um monte de vezes, toda vez que eu for, quem dá dinheiro ele faz. Olha, eu tenho a lei do meu lado, mas aquele juiz não me atende, mesmo eu tendo direito. E se ela começasse a espalhar isso, queridos, ia acabar com ele, realmente. É como se fosse um socão mesmo. Então ele não vai atendê-la porque ela é viúva. Ele não vai atendê-la porque ela é necessitada. Ele não vai atendê-la porque ela tem direito. Ele quis atendê-la para ele se dar bem, ou melhor, para ele não se dar mal. Mas Jesus vai e diz assim, e então disse o Senhor, depois que ele contou isso que eu te falei, considerai no que diz este iníquo. Então nós estamos aqui, porque é o Dia Internacional da Mulher, estamos focalizando na viúva, que é uma mulher. Mas Jesus está dizendo, olha galera, olha mulher, considera o que o juiz está falando, porque senão você não vai entender o que eu estou dizendo nessa parábola. O que o juiz disse? Eu não temo a Deus, eu não temo um homem, mas essa mulher está vindo aqui toda hora, e antes que ela me arruine a minha carreira, o meu nome, antes que ela estrague o meu nome, porque eu tenho um nome a zelar, eu sou corrupto, eu sou ruim, mas sou um juiz, então todo mundo tem que saber que eu sou um juiz, que eu estou a favor da lei. Então, ele tinha um nome a zelar. E Jesus fala, considera o que esse homem está dizendo, o que esse juiz está dizendo. Não fará Deus justiça aos escolhidos que lhes clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Considera o que o juiz está falando. Ele é iníquo. Ele é ateu. Ele não gosta, não se importa com os homens, não se comove. Mesmo assim, ele vai fazer algo pela viúva, porque ela está apelando pelo que a lei lhe dá de direito. E eu, juiz, tenho um nome a zelar. E também tenho que aplicar a lei, porque eu trabalho aplicando a lei, fazendo justiça. Se você considera isso tudo, agora põe para Deus. Deus é justo. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus tem planos altos e sublimes para você, para te dar o fim que deseja. Deus quer que você faça o nome dele grande, usando as suas dificuldades, usando os seus problemas, para trazer glória para o nome dele. Ele não está preocupado com a reputação dele, porque Deus é Deus. Mas Deus quer fazer o nome dele grande. Ele não está preocupado como o juiz iníquo com o nome. Ele quer que o nome dele seja glorificado. E ele fala assim, ele não vai fazer justiça para os meus eleitos. Você precisa saber se você é uma eleita do Senhor. Eleita é escolhido, mas não são as boas obras que vão te fazer ser escolhida, não são os seus atos de justiça, porque os seus atos de justiça são imundície para Deus. O que faz você eleita do Senhor, queridos, é o sangue de Jesus aplicado na sua vida. É o desejo de servir a Deus, de viver a vida que Deus tem para você. Você passa a ser um eleito, mais do que isso, você passa a ser um filho, uma filha querida. E Deus não vai fazer justiça a você que está vivendo uma vida de oração. Mesmo que pareça demorado. Mas saiba, parece demorado para você. Mas para Deus está tudo no tempo dele ainda. Está tudo no controle dele ainda. Deus não tem obrigação de fazer no seu tempo. Por isso, não é o fato de você se fizer de coitadinha na frente dele, não é as suas lágrimas, não é o seu choro, não é a sua raiva, não é isso que vai mudar o coração de Deus. O que vai tocar no coração de Deus é o que você acredita do que ele diz em sua lei.
Assim como essa viúva acreditou que a lei era em favor dela, independente do que o juiz achasse. Você precisa conhecer a lei do Senhor. E nela meditar de dia e de noite. Porque ela vai ser lâmpada para os seus pés. Ela vai ser luz para os seus caminhos. Ela vai abrir as portas. Quando você mostrar para Deus que você conhece a sua lei. E ela passar a ser mel doce à sua boca. Quando a lei do Senhor passar a ser algo ansiado e deleitado por você. Quando você chegar no trono, no tribunal de Deus, para pedir, para fazer petição, você não vai firmado no que você é, no que você está vivendo, na dificuldade terrível que você está vivendo. Você vai mostrar para o juiz que você acredita na lei dele. Senhor, tu dizes, e eu creio. Por isso eu peço. Porque eu creio, Senhor, no que tu disseste sobre este assunto aqui que eu estou vivendo. Eu te peço, atende o meu pedido, porque eu estou confiada na tua lei. Eu estou segura que a lei do Senhor, a tua lei, Senhor, é por mim. Ela abrirá as portas que eu preciso. Começa a aplicar a lei do Senhor, queridos, na sua vida. E Jesus fala, digo-vos que Ele não vai atender depressa. Ele não vai atender prontamente. Pastora, isso então não está certo. Porque já tem 20 anos que eu oro. Cadê esse prontamente? Cadê esse imediatamente? Cadê esse depressa? Quando Deus diz Ele vai atender prontamente, é que o dia que Ele colocar e declarar, agora basta, você não tem ideia do que acontece com esse depressa. Tudo é de uma vez, querido. Deus começa a falar, pastora, mudou a sorte. Minha sorte mudou. Amanhã vocês vão estar recebendo, nós vamos estar recebendo um pastor. Poucas de vocês conhecem a minha história, mas minha história foi bem difícil, queridos. Foi lutar com o inimigo, lutar com falsas pessoas, lutar com muita dor na alma, de muita tristeza, muita tentativa de morte, de tudo, querido. E esse pastor que vai estar aqui amanhã, numa consagração de manhã, estávamos todos dando a mão assim, orando. Ele vem na minha direção e fala assim, Deus vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar seu endereço, vai mudar seu nome, vai mudar sua vida totalmente. Eu recebi essa palavra, nada aconteceu. E eu olhei, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Aí eu fui aprendendo, Senhor, tu disseste que eu sou cabeça e não cauda. Tu disseste que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Senhor, tu disseste que tu tens um fim proveitoso para mim, Senhor. Comecei a declarar a palavra de Deus. De repente, queridos, em menos de um ano, eu estava casado com meu amor, eu estava morando na América, meu nome mudou, meu endereço mudou, minha vida mudou. Então você precisa acreditar. E eu já vi isso na vida de outras pessoas, não é porque eu sou melhor, não, queridos. Quando Deus muda, é assim, olha, as coisas começam a acontecer, começa a vir, é tudo assim. Mas pastora, semana passada eu estava pensando, como é que vai ser a minha vida esse ano? E de repente eles falam, esse ano tu vem pra cá, move, tá? Conhece a pastora, conhece aquela pessoa, outra. Quando Deus quer fazer, quem pode impedir? Então eu quero declarar nessa noite que haverão mudanças nessa igreja, de repente, depressa. Vai ser num piscar de olhos. Tu
tudo vai se encaixar, as coisas vão começar a acontecer e você não vai entender nada. Você só vai se lembrar dessa palavra. Mas uma coisa Jesus fala: digo-vos que depressa ele vai atender, ele vai fazer justiça. Se os seus pedidos, queridos, é para a glória de Deus, se é para glorificar o nome desse juiz perfeito, de fazer o nome dele grande, vai acontecer. E ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a minha pergunta. Será que quando Jesus voltar, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai encontrar fé no teu coração? O teu coração vai continuar crendo, a despeito de não ver. O seu coração vai continuar crendo, ainda que muitas desgraças venham acontecer no mundo. Você vai continuar crendo em Jesus. Você vai continuar se preparando para a vinda dele, para estar com ele. Quando ele vir buscar, como quero que você leia em casa no capítulo 17, em que um vai estar trabalhando, o outro vai te atirar, você vai ser quem? O que fica ou o que vai? Você vai estar preparado, porque há fé no seu coração. Você vai ativar essa fé. E eu digo, queridos, a nossa fé é ativada ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso vir para a casa de Deus ouvir, porque se eu só ouvir os raps, os jovens, se eu só ouvir aquela pessoa que você escuta no YouTube, isso não ativa a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por que o crente frequenta a igreja? Porque ele gosta de estar no meio do povo. A gente gosta também, mas a gente vem alimentar a nossa alma. A gente vem ativar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. E se tem uma coisa importante na sua vida, mais que tudo, é a fé. Porque sem fé, você não vai agradar a Deus. Você precisa acreditar no que Ele diz. Você precisa confiar no que Ele diz. Você precisa colocar em prática o que Ele diz. E nessa noite eu quero que você fique de pé. Eu quero orar aqui no altar. Se você, com alguma parte dessa história, se identificou. Talvez a viúva que não tinha ninguém. Talvez a parte que diz que é tão difícil respirar quando se vê tantas situações de morte, de dor. Talvez você se sinta sem ter ninguém por você. Nessa noite Deus está dizendo: você só precisa da minha palavra. Porque a minha palavra vai te trazer conforto, direção, segurança, proteção, provisão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo começa com a palavra e tudo depende da palavra. Deus vai se levantar em favor de vocês, em favor da igreja, em favor de mim, quando nós confiarmos na sua palavra sem esmorecer, sem nos assustarmos com as más notícias, mas continuarmos declarando a palavra dele. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Bem sei eu em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive e que por fim há de se levantar. Deus não vai me deixar nessa situação para sempre. Eu terei um testemunho para contar. Mas depende de você mais do que qualquer outra coisa. É você confiar. Não é os meses passarem e falar: Deus se esqueceu de mim. Deus não quer, Deus não faz, nada acontece. Quando nós falamos isso, que nós não
demonstramos a perseverança e a fé que é necessária para uma mudança de sorte. Nessa noite, Deus quer te fortalecer, queridos. Existem pessoas aqui que não congregam, que levam uma vida espiritual de qualquer maneira. Saiba, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. I'm sorry. Porque Ele fala, não terão outros deuses além de mim. E só a esse Deus que sou eu me dá culto. Quantas vezes não estamos na casa de Deus porque estamos cultuando outras coisas? Não, pastor, eu só estou em outra coisa porque eu tenho que trabalhar. Não, você está cultuando o seu trabalho. Porque se você não está adorando a Deus no dia que Ele determinou, ou nunca, ou só de vez em quando, você não tem Deus na sua vida. Quando as pessoas falam para mim, eu amo a Deus sobre todas as coisas, primeiro Deus, mentira, queridos. Pare de se enganar. Porque se Jesus voltar, não é você que vai, porque você não conhece a voz dele. Como é que ele vai te chamar se você não sabe como é a voz dele? Porque pouco você escuta da sua voz. Está na hora de tomarmos uma decisão que exige um compromisso, uma vontade, uma determinação para que a nossa vida mude. Deus está te chamando pelo nome nessa noite. Deus quer te transformar nessa noite. Deus quer dizer, olha, agora você é minha eleita. É minha eleita. Por isso, eu farei justiça. Senhor, nessa noite, eu passei, Senhor, a palavra que Tu tem nos dado. Eu te peço que toda pessoa nesse lugar que tem sentido dificuldade de respirar, Senhor, por causa de tanta angústia, situações no meio da família, situações no corpo físico, ó Pai, situações de todas as formas, comece a entrar numa dimensão de orar, Senhor, sem esmorecer, nunca esmorecer. E receba nessa noite um fortalecimento vindo desse altar, Senhor. Um fortalecimento que faz com que nós nos levantemos, que nós tomemos posse da Tua palavra, que nós começamos a conhecer mais os nossos direitos, aquilo que Tu deixaste, Senhor, na nossa palavra, na Sua palavra, em nosso favor, Pai. Que sejam mulheres que conheçam a Tua palavra, que saibam o que está escrito, aquilo que Tu deixaste na Tua palavra, Senhor. Em prol de nós, em prol das nossas casas, em prol da nossa saúde, em prol dos nossos filhos. Senhor, que essas pessoas entendam, Senhor, que Tu estás comprometido com a palavra, Senhor, porque Tu a zela para cumprir, e que nós possamos ir a Ti, Senhor, confiados na palavra, Senhor, no que Tu disseste, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Está feito? Você recebe? Amém. Então vamos aplaudir o Senhor.